A paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos, meus irmãos. É com prazer que eu estou aqui para que nós possamos juntos estudar a palavra do Deus Todo-Poderoso. Tá? Estou muito feliz em poder retornar aqui, em poder trazer mais um conteúdo, poder trazer mais um vídeo a vocês. Estou feliz também, é claro, com o feedback que eu tenho tido, né, com o retorno que eu tenho tido de vocês aí, muitas pessoas entrando em contato conosco, são mensagens de apoio, de carinho, de força, mensagens que relatam o quanto esse conteúdo tem ajudado, tem abençoado vidas, né? Pessoas têm tido a certa facilidade para assimilar o conteúdo aqui. Isso me alegra muito, tá? Que Deus e Cristo continue abençoando todos vocês poderosamente. Sintam-se à vontade. Eu costumo dizer que esse canal também é seu, tá? E sinta-se à vontade para estar entrando em contato conosco, para nos auxiliar com mensagens, com perguntas também. A gente está aqui para tentar tirar dúvidas, é lógico, todas elas dentro das nossas limitações. Já visto o fato que eu não sou nenhum doutor, PhD em teologia, mas o pouco que Deus nos tem dado, a gente tem feito aqui, tentado fazer aqui, é compartilhar. A gente está aqui para aprender uns com os outros e todos nós juntos com Deus, que é o nosso foco. Então, vamos para mais um vídeo, né? Vamos para mais uma aula abençoada e sinta-se à vontade, tá? Para comentar, para se inscrever, caso queira fazê-lo, para compartilhar, você que está chegando agora, ok? De repente veio aqui para poder buscar um subsídio, um conteúdo para auxiliar na sua lição. Sinta-se à vontade, nós temos uma playlist, eu sempre disponibilizo todas as aulas que eu aqui gravo, eu deixo uma playlist relacionada ao trimestre, a fim de que você possa ter esse conteúdo aí e lhe auxiliar, tá? Dito pois isso, vamos para a aula de maneira mais ampla. Então, veremos aqui mais uma vez, revista da editora Central Gospel, Fundamentos da Liderança Cristã, Modelos Bíblicos de Fé, Motivação e Empreendedorismo. Esse é o segundo vídeo desta série, então estaremos trabalhando aqui com a lição 2, cujo título é Moisés, um líder fiel à sua casa. Deixa eu tirar minha imagem para que você possa ler aí na sua tela. Moisés, repito, um líder fiel à sua casa. E a partir daí, nós veremos que o nosso texto bíblico básico está no livro do Êxodo, capítulo 2, os versos 1 ao 10. Veremos também que o nosso texto áureo está em Hebreus 3, verso 2, e diz: sendo fiel ao que o constitui, como também o foi Moisés em toda a sua casa. Olha que coisa interessante. Vamos falar um pouquinho sobre esse processo aí. E aqui nós temos a palavra introdutória e leiamos, né, dentro da revista logo a lição, que diz: nos dias atuais, sobretudo, percebe-se que a palavra empenhada já não tem tanto valor como nos tempos passados. Por conseguinte, a fidelidade tem deixado de ser considerada uma virtude essencial. Aqui já dá para ter uma noção do que nós vamos falar. Vamos falar um pouco sobre fidelidade, honra, e no quesito honrar uma palavra dada, isso é importante. Já visto o fato de que nós estamos falando de um personagem, um dos mais conhecidos da Bíblia, né? Eu acredito que pessoas cristãs ou não conhecem a história de Moisés, sabem muito a respeito dessa história, e nós estamos aqui para trabalhar uma lição, 2 tópicos, onde falaremos a respeito de Moisés. Fazendo aquela análise que eu sempre gosto de fazer, sempre que tenho tempo, né? Nem sempre faço aqui, às vezes o tempo é quem vai dizer se eu conseguirei fazer ou não, mas vou tentar fazer aqui mais aquela análise inicial, onde a gente olha um pouco mais, dentro de um aspecto mais, eu diria, amplo para a lição. E aqui, olhando para a lição, nós temos uma lição de 2 tópicos, e muitos de nós se alegram, principalmente os professores, quando a gente pega uma lição de 2 tópicos, não que a gente tenha medo ou esteja correndo de lições que contenham em seu conteúdo 3 a 4 tópicos ou mais, mas a gente sabe que quanto menos tópico tiver a lição, mais tempo teremos para assimilar o conteúdo e, é claro, lê-lo, explicá-lo e, por fim, aplicá-lo, que é o nosso alvo aqui. O ponto é que a gente vai ver aqui esses 2 tópicos. O primeiro tópico diz aí: Moisés, um hebreu no Egito. E aqui já fica claro. O ponto aqui não é citar todas as vezes em que Moisés aparece na Bíblia sendo descrito lá, estando no Egito. Não. Porque a gente precisa entender que Moisés nasce naquela região, passa ali um certo período, vai embora dali, devido ao que ele fez, ele precisa fugir dali, e posteriormente Deus o traz de volta. E essa primeira parte da lição, ou melhor dizendo, esse primeiro tópico da lição, ele trata especificamente dos primeiros 40 anos que Moisés passou no Egito. Já visto o fato de que leremos já, Moisés morreu com 120 anos, Deuteronômio fala isso,
Mas o nosso foco aqui, o nosso alvo, a princípio no primeiro tópico, não é trazer as coisas que aconteceram após a fuga de Moisés no Egito. Então, professor, eu lhe aconselho que você esteja atento a isso. Existe em sala de aula uma questão que, claro, isso não vai ocorrer aqui, eu já vi o fato que eu estou gravando um vídeo, então dá para me controlar quanto a isso aqui, ponderar bastante, mas em sala de aula existem aquelas pessoas, a gente precisa entender o seguinte, existem diversos tipos de pessoas os quais estamos lidando numa sala de aula. Dentre elas, eu não terei tempo hábil de falar sobre todas aqui, é lógico, mas uma em especial eu quero falar. Aquele tipo de pessoa que lê a revista em casa, e isso tem que ser feito, é louvável, é para isso que a gente disponibiliza os conteúdos das revistas, para que se leia em casa, é por isso que a gente adquire. Mas o problema é que as pessoas, por lerem toda a lição em casa, às vezes acabam meio que antecipando assuntos e com isso prejudicando a aula. Às vezes, né, isso acontece comigo, de vez em quando, eu estou no primeiro tópico e a pessoa já quer fazer pergunta ou trazer assuntos, ou até um comentário, de repente a pessoa faz um comentário inteiro, ou talvez a pessoa queira dar uma aula no meu lugar. O problema é que essa pessoa não está falando ou não está citando, às vezes, a parte em que eu estou da revista. Geralmente, quando acontece isso, eu estou no primeiro tópico e a pessoa quer trazer um comentário do terceiro e último. A pessoa quer concluir a lição quando eu ainda estou no primeiro tópico. Então, para que isso não ocorra aí contigo, para que isso não aconteça, atenha-se única e tão somente do primeiro tópico dessa lição aos primeiros 40 anos em que Moisés esteve no Egito, desde seu nascimento até a sua fuga. Assuntos como voltou, falou com o faraó, pragas, as 10 pragas tão famosas e conhecidas, a instituição da Páscoa, capítulo 12, esqueça isso no primeiro tópico. Não cite, não trate, não trabalhe. E ainda que alguém tentar antecipar, você vai dizer, nós veremos isso mais para frente. No momento, vamos ater ainda aos primeiros 40 anos de Moisés. Então, o conselho que eu te dou é esse. E aí você vai fazer. E aí você tem o subtópico, né, salvo das águas, o início, ou seja, o nascimento de Moisés, e o livramento que Deus dá a ele, ainda infante. Nós temos o 1.2, instruído em toda a sabedoria e ciência do Egito. A preparação de Moisés no Egito. Ok, aí nós partimos a partir daí para o segundo tópico que diz, Moisés, um hebreu pelos hebreus. A partir daí, o segundo tópico trata especificamente aquele ponto em que Moisés agora descobre quem é, sabe realmente quem é, tem noção de sua identidade, e embora ainda esteja no Egito, ele está basicamente meio que se preparando para sair, porque a partir dessa descoberta que as coisas vão fazer um outro sentido, vão mudar na vida de Moisés. Ele vai matar o egípcio e aí ele se vê obrigado a fugir, e a partir daí Deus passa a tratar a liderança de Moisés de maneira mais ampla e mais direta. Embora ele tenha exercido uma certa liderança no Egito, a liderança de Deus plena na vida de Moisés acontecerá a partir do tópico 2, tá? Segundo tópico, onde nós veremos aqui o subtópico grande líder, não rejeita suas origens, Moisés sabe quem é, e sabendo quem é, ele não vai rejeitar lá o povo da qual ele fazia parte, até então não sabia disso, passa a saber, os hebreus, e o grande líder é forjado pelo Senhor. Então aqui a gente passa a falar sobre o encontro de Moisés com Deus, e nesse encontro Deus vai preparar, forjar Moisés, que a princípio está titubioso, duvidoso, incerto, mas Deus o prepara e o envia. Falaremos dentro disso sobre o chamado de Moisés, com alguns detalhes sobre isso, o retorno dele, agora sim ele está retornando ao Egito. E por fim, para concluirmos, falaremos sobre o grande líder, comparável ao líder dos líderes, Jesus, uma comparação feita entre a fidelidade de Moisés para com o chamado, sendo idêntica à fidelidade de Cristo para com o chamado de Deus também para o ministério. O autor dos Hebreus faz isso. E aí você conclui a lição, tá? Dito pois isso, vamos agora tentar olhar para a lição. E eu estou agora mudando alguns de meus hábitos aqui, dentro dos vídeos. Você que me acompanha há um bom tempo, né? Há alguns anos que eu já estou aqui no YouTube, nesse canal, né? Nessa plataforma, você sabe que eu a princípio lia toda a lição, então havia vídeos de 1h30, até vídeos, eu tenho vídeos desde 2 horas, eu acredito. Hoje eu já não faço isso, eu já não leio toda a lição, mas eu gosto de falar isso aqui, porque talvez você não sabia, mesmo que eu não esteja lendo aqui neste vídeo, que você está assistindo agora, toda a lição, isso não significa dizer que você não possa contactar-me para que eu possa trazer um comentário, um subsídio, um auxílio numa parte que eu não li da lição. Eu leio essas partes aqui resumidas para ser mais prático, para ser mais técnico, para ser um pouco mais objetivo e para que o vídeo não se estenda, a fim de, é claro, de que conteúdos muito grandes
Já me deram essas dicas, eu não manjo nada disso, mas me deram dicas para que eu pudesse estar diminuindo o conteúdo dos vídeos, a fim de que pudesse haver um maior engajamento. Tá? Eu tô aprendendo a lidar com isso aqui ainda, ok? Mas sinta-se à vontade de me procurar e tirar suas dúvidas, caso queira fazê-lo. Vamos lá, dito pois isso, agora sim, lição. Então tá aí, Moisés, um hebreu no Egito, que é o tópico que nós estamos vendo agora. Moisés, um hebreu no Egito. E deixe-me tirar minha imagem para que você possa ler aí. Moisés, um hebreu no Egito. Vamos lá. Então, a história de Moisés, um homem que viveu 120 anos, é conhecida por cristãos e não cristãos em todo o mundo. Do nascimento à morte, esta é, sem dúvida, uma das biografias mais amplas de toda a Escritura. Quando se estuda sobre um personagem cuja vida é apresentada com riqueza de detalhes, é possível encadear os acontecimentos de modo cênico. Aqui, não que seja esse o nosso alvo, não que seja esse o foco aqui para a lição, mas eu acredito que você possa se fazer valer desse conteúdo que eu acabei de ler aqui, e está na revista, inclusive eu estou lendo a revista, está aqui, ó, a revista da editora Central Gospel, que eu estou lendo, está espelhado, talvez você vai ver diferente porque eu espelhei a imagem, mas o ponto é que aqui, o finalzinho, né, é possível encadear os acontecimentos de modo cênico. Então, uma das estratégias que você, professor, pode se utilizar para essa lição é contar. Talvez você seja um grande contador de histórias, então você pode contar a história de Moisés a ponto de levar seus alunos para aquele cenário. Há pessoas que têm aí esse dom de serem grandes contadores de história. Então, uma das estratégias que você pode fazer, ainda que a revista tenha seus pontos, modelos, tópicos, subtópicos, mas você pode vir trazendo e contando, narrando pontos específicos da história de Moisés, a fim de que os seus ouvintes aí em sala de aula possam meio que entrar na história e navegar junto contigo, passear dentro da história de Moisés. É muitas vezes um recurso que nós usamos com criança, né? Uma didática muito usada com crianças e dá muito certo. A gente passa a adentrar na história, conhecer mais a história. E é isso que a gente vai fazer aqui, eu acredito, não sei, né? Vamos ver o tempo aí quem vai dizer o que faremos para essa lição, desde que o conteúdo seja apresentado. Então vamos lá. Partindo disso, nós temos um primeiro subtópico que diz, salvo das águas. Então vamos lá. Eu não leio tudo, vou escolher o que eu vou ler aqui. Primeiro, Faraó não queria que os hebreus se multiplicassem no Egito. Então, para começar aqui, o resto você lê aí, quem tem a revista. Deixa eu parar por aqui e vou pulando, saltando as partes. Tudo começa com o Faraó. E é importante por quê? Porque você, não sei se será o mesmo professor que vai estar lecionando, há igrejas que vão trocando professores, isso é até bom, né, para que a gente possa aprender, mas há igrejas que só tem um professor. Ainda assim, né, não obstante esse detalhe, o mais importante é que a lição passada tem um detalhe interessante. Na lição passada, para você que não assistiu, basta acessar, você vai ter a playlist ali, você vai encontrá-la. Falamos sobre o personagem José, a história de José, onde após um encontro com o faraó, José torna-se um governador. Eu não vou nem falar em detalhes da história de José, porque o vídeo traz lá, a lição traz, tá ok. Não vou falar o que eu já disse aqui. Mas é interessante que o encontro com o faraó faz com que José e posteriormente sua família e todo o povo adentre. Então o encontro de José com o faraó foi para ser bênção. Agora nós temos novamente outro faraó que quer extirpar, arrancar o povo, matar, né, tirar, minar as forças do povo hebreu. Com isso nós entendemos que quando José entra e posteriormente seus parentes, sua família, os demais, ali os hebreus, entraram naquele lugar, entram como convidados. Mas anos se passam, gerações se passam e o crescimento desse povo incomoda aqueles que estão ali. Traz um medo, porque não havia só... A gente não pode ler a Bíblia e achar que só os hebreus eram escravos ali. Havia outros povos também, que para não morrer de fome, naquele período em que José ali falara a respeito do sonho de Faraó, para não morrer de fome, acabaram também meio que se entregaram ao Egito para ser escravos, ou seja, pensando, é melhor ser escravo vivo do que morto, um livre morto. E aí eles passam a morar ali também, como os hebreus assim moraram, e outros povos ficaram morando naquela região como escravos. Um dos medos que Faraó e os demais oficiais egípcios tiveram é que esses povos, olhando para o crescimento de Israel, a saber, dos hebreus, né, pudessem se unir e aí criar uma espécie de revolução, uma guerra, e se voltarem contra
o Egito, é um dos pensamentos. Então eles passam a perseguir os egípcios. Ou, desculpa, os egípcios passam, perdão, a perseguir os hebreus. Tá? E eu não vou entrar em detalhes que você já conhece, cada detalhe desse aí. O que não conhece, uma breve leitura na Bíblia vai te orientar quanto a isso. O ponto claro é, a fim de minar esse crescimento, Faraó e seus oficiais têm uma ideia. Enviam 2 parteiras, e essas parteiras deveriam acompanhar o nascimento das crianças. E o menino, ou o bebê do sexo masculino, deveria ser morto, e o bebê do sexo feminino, logo a menina, deveria permanecer viva. Essa é a visão, esse é o processo. Porém, nós vemos, à luz da Bíblia, que as parteiras não, ao chegarem lá, a coisa virou outra, elas não atenderam a essa ordem de Faraó, não tiraram a vida das crianças, e a fim de explicar o que estava acontecendo, elas deram uma versão do tipo que quando elas chegavam lá para matar a criança, ou fingindo dar auxílio às mães eram mais espertas, fortes e tinham os filhos antes. Então elas chegavam lá e nem encontravam os meninos mais, já tinham sumido com o menino escondido para lá. Ou seja, elas falaram da maneira delas, a ponto até mesmo de que Deus as abençoou, e são detalhes que, como a lição não traz em detalhes, eu não quero também estendê-los aqui. Ok? Então cabe a você, compete a você aí que estará ministrando, lecionando, ou você que nem professor um aluno está conosco aqui, e sempre bem-vindo, esse canal também é seu, aluno de EBD, para aprendermos juntos, mas compete a nós ali, fora desse processo, entendermos melhor isso. E aí vamos lá, as parteiras então fazem sua parte. E nesse interim, uma mulher chamada Joquebede, ok, da tribo lá de Levi, tem um filho, e esse filho não tem nome a princípio, uma criança nasce. Sabemos nós pela Bíblia que é Moisés, mas até então não tinha nome. Ela fica com esse menino por volta de 3 meses, o amamentando. Ao cabo de 3 meses, o menino está crescendo, ela o põe em um cesto de juncos, ok? Vai betumar esse cesto, o põe no rio, e esse cesto vai chegar ao lugar onde está o próximo, onde a filha de Faraó está ali se banhando. Miriam, a irmã deste menino, que sabemos que Moisés acompanhou tudo aquilo, então ela vê a filha de Faraó pegando aquele cesto, ela vê tirando o bebê, ela se aproxima e ela se oferece para arrumar alguém para amamentar aquele menino. E sabemos, é claro, que embora a filha de Faraó não soubesse, a Miriam, irmã de Moisés, levou o menino à própria mãe, apresentou a mãe de Moisés, a verdadeira mãe Joquebede, a filha de Faraó, e por conseguinte a filha de Faraó entrega esse menino, sabendo que era um hebreu, entrega esse menino para a verdadeira mãe, não sabendo ela que esta mulher era a mãe, e tal mulher amamenta, cuida deste menino, e dado depois o período de amamentação, ela devolve o menino para a filha de Faraó, e ele passa a ser cuidado lá no palácio. Então a gente percebe aqui, e a lição traz alguns detalhes, né, a respeito disso. Eu já fiz um resumo aqui. No finalzinho, um detalhe me chamou a atenção. Está aqui, ó, lá no finalzinho. O fim do seu alactamento. E aí está entre parênteses. Os 4 ou 5 anos de idade. Então, é uma fonte, é uma referência. São pontos que você nem sempre vai achar concordância. Talvez você leia livros e fontes que dizem que meninos hebreus eram desmamados com 2 ou no máximo 3 anos. Não sei a fonte usada pelo Walter Brunelli, o comentarista, não sei a fonte usada pela editora Central Gospel, responsável pela confecção desse material, mas aqui eles trazem um amamentamento entre o fim do amamentamento entre 4 ou 5 anos de idade. Tá? Então possa ser que talvez você fale isso aqui, cite isso aqui e algum aluno discorde, porque possa ser que o aluno leu lá fontes que dizem que o amamentamento acontecia até os 3 anos no máximo, que uma criança desmamava com 2 a 3 anos em Israel, naquela cultura. Então isso aqui é só um detalhe, só para você dizer, olha, fonte, não sei se então, estou usando a revista. É um detalhe que não vai agregar tanto, não vai mudar nada, mas é bom que você já se prepare como professor para falar sobre isso. E aqui, gente, nós temos o título, né, desse subtópico, Salvo das Águas. Nada mais é aqui do que a origem do nome desse homem, Moisés, Moshe, né? Moshe, Moisés, como conhecemos, salvo das águas, liberto das águas, tirado, como alguns dizem, das águas. E nós temos um pouco sobre isso aí. Essa primeira parte ainda não fala a respeito da liderança de Moisés. Isso que é interessante. Já que o nosso foco aqui é liderança, então talvez você não precise gastar os 19 minutos que eu gastei falando desse primeiro tópico, desse primeiro subtópico, salvo das águas. Você pode
resumi-lo o máximo que você puder. Conte a história, cite, mas o nosso alvo, lembrando, é falar sobre liderança. Então, que a gente economize tempo falando com detalhes da vida de Moisés, e quando chegarmos a detalhes os quais o assunto está envolto na liderança de Moisés, aí a gente estende um pouco mais, porque é o nosso foco aqui, liderança, tá? Lembremos que o nosso assunto é liderança. Dito pois isso, a gente vai para o segundo subtópico. 1.2, instruído em toda a sabedoria e ciência do Egito. Aqui a gente já começa a entender um pouco sobre a liderança de Moisés. Não lerei tudo, vou ler só o segundo parágrafo em diante. No palácio, Moisés comia a melhor comida, vestia as melhores roupas e recebia a melhor educação. E aí eu pulo lá para a última parte, o último parágrafo. São 3 parágrafos aí. O terceiro diz: Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios, que é, inclusive, o título do subtópico. Atos 7, Estevão falando, Atos 7, verso 22. Ok, vamos lá. Vamos tentar entender alguns pontos aqui. Para começar, Moisés, gente, por ser criado pela filha de Faraó, como uma espécie de filho dela, filho adotivo, mas filho dela, Moisés é criado no palácio, ele passa a ter acesso ao palácio. Estando ele no palácio, ele tem acesso também, por ser filho de quem é, às melhores escolas, a maior educação, uma vida regrada à regalia, à riqueza. Moisés se torna alguém, enquanto ali no palácio estava um homem rico. Então, é lógico que Moisés, certamente sim, e a Bíblia mostra isso, estou usando o Atos 7, 22, Estevão comprova isso. Ele foi instruído em toda a sabedoria e ciência do Egito. E o que é interessante para nós entendermos aqui, gente? Também nos faz entender que antes que Deus, não estou nem dizendo que Deus não está envolvido nisso aqui, você me entendeu, mas antes que Deus da sarça chamasse Moisés, nós vemos que Moisés já estava ou vinha recebendo uma espécie de instrução quanto à liderança. O mundo representado no Egito já estava trazendo para Moisés questões ligadas a uma possível liderança. Ele foi instruído nessas questões. E quando você fala toda a ciência, está lá em Atos, olha aí, Atos 7, repito, 22, está dizendo em toda a ciência, toda. Então a palavra pantes, ou pantes, no grego, toda. E o toda aqui dá a entender o quê? Dá a entender que todas as áreas de conhecimento egípcio, Moisés teve contato com elas. Então você coloca aí matemática, logo Moisés era muito instruído, bem instruído na área de matemática. Já visto o fato de que a matemática, naquele tempo, os egípcios avançaram na matemática, né? Soma, divisão, subtração, as regras básicas e outras mais, cálculos matemáticos, os egípcios já faziam, então Moisés entendia disso. Moisés certamente entendia muito de geometria. Nós estamos falando de um lugar, gente, onde o rio Nilo, na cheia, subia, ocupava lugares. O rio Nilo, quando cheio, tomava partes do Egito. Então, quando aquele rio descia, era necessário recolocar, repovoar, redimensionar. Então, Moisés entendia esses cálculos, tá, geométricos todinho. A questão ligada à química, né, botânica, física. Nós estamos falando de um lugar onde havia muitos monumentos gigantescos, enormes. Então Moisés precisou estudar também física, né, naquele tempo. Logo, toda essa instrução Moisés tinha. Esoterismo, certamente, os egípcios se guiavam, né, pelo sol, Amon-Ra, estrelas, lua, havia todo esse processo. Não só culto a esses elementos, como também o estudo, tá, desses elementos, das estações, tempos. Logo, entendemos que Moisés sabia e conhecia tudo isso. Moisés já tinha esse entendimento, tinha esse conhecimento. Então, Moisés, com tudo isso, que eu quero dizer, resumindo o que eu quero dizer, sendo mais objetivo, Moisés estava sendo, pelo Egito, preparado para tornar-se uma grande liderança. Daí a dizer que ele possivelmente seria um novo faraó, é muito, né? Filmes às vezes nos fazem olhar para isso, entender, muitos filmes, né, de Hollywood e tal, outros mais, falando sobre a história de Moisés, 10 mandamentos e tal, a gente fica pensando um pouco sobre isso, nos fazem refletir. Mas ainda que Moisés não tenha sido preparado, porque ele não poderia ser realmente um faraó, eu até diria que não, baseado no fato de que, né, filho de criação, na filha de faraó, então havia muito processo, mas ainda assim Moisés preparado para ser uma grande liderança dentro do Egito. E lá na frente eu quero falar um pouquinho sobre isso, então eu paro aqui, só para falar sobre isso. Moisés estava sendo preparado para ser uma grande liderança no Egito, e ele foi instruído sim, ele tinha um conhecimento avançado nas questões ligadas, repito, à física, botânica, né? Moisés conhecia as plantas, papiros, todo esse processo, né? Papóleo. Moisés conhecia todas as plantas, ele tinha que estudar tudo isso, ele tinha um grande conhecimento de todas as áreas e ciências ligadas ao Egito, Moisés conhecia.
E aqui eu já passo para o segundo tópico, tentando, é claro, resumir o máximo a lição. E se em alguma coisa ficou dúvida para você, restou dúvida no primeiro tópico, algo que talvez eu não tenha lido e citado, sinta-se à vontade, meu contato fica aqui. Você tem, é claro, eu sempre costumo dizer, você tem à sua disposição os teólogos da sua igreja, faculdade aí na sua igreja, tem faculdade teológica, não importa, tem teólogos, pastores, presidentes e tal, pessoas versadas na palavra, muito mais que eu, quero crer. Mas, se ainda assim decidir contactar-nos, esteja à vontade para fazer. Moisés, um hebreu de hebreus. Olha que coisa interessante. Vamos entender isso? Ao presenciar a briga entre um egípcio e um escravo hebreu, Moisés assumiu o lado do hebreu, ferindo o egípcio, imaginando que ninguém tivesse testemunhado o ocorrido. Aqui não é propriamente um subtópico, já é um resumo, uma síntese que é feita dentro do tópico. Só que isso aqui acaba sendo uma introdução para o que você vai falar. Porque uma vez que Moisés lá nasce, passa aquele período escondido, 3 meses em casa, é posto no cesto, Deus o livra daquelas águas turbulentas, né, do rio Nilo, o faz com que a filha de Faraó encontre, Miriam está próxima, acompanhando de longe, intervém, apresenta a mãe de Moisés para a filha de Faraó, que por conseguinte a mãe de Moisés cuida desse menino, amamentando, cuidando dele, até um período que a revista vai trazer como 4 ou 5 anos, e que fontes, ou outras fontes, trazem como 2, 3 anos, isso não importa, não vai mudar nada no texto. E aí o importante é que depois que a mãe amamenta, ela entrega para a filha de Faraó, Moisés ali dentro do palácio, crescendo, sendo aperfeiçoado no conhecimento egípcio, instruído todos os dias, a cada dia, estudando muito, se preparando para uma grande liderança, para ser alguém notório dentro do Egito. Ele acaba descobrindo nesse inteirinho quem ele é. Ele passa a ter noção, ele passa a descobrir a que povo pertence, a saber, os hebreus. E a partir dessa descoberta, Moisés agora passa a levar uma nova vida dentro disso. Moisés agora com seu coração já voltado a essa nova descoberta, quem ele é. Um certo dia ele vê algo que mexe com ele. Ele vê um egípcio castigando de maneira brutal um hebreu e ele, por conseguinte, tira a vida desse egípcio. Ele pensa até então que ninguém havia visto, até que no outro dia, um dia depois, posteriormente, ele vê uma outra discussão, talvez não tão acalorada quanto aquela, e nessa discussão ele tenta intervir, dessa feita não para tirar a vida e matar, mas quem está discutindo diz, olha, você vai fazer comigo o que fez com o egípcio, tirando a vida dele. Ali, Moisés acaba descobrindo que o que ele fez foi visto. Então, o que Moisés fez já não era segredo, não era oculto, e ele sabe que a partir daí, pouco tempo resta para que algo ruim, pior, lhe venha acontecer. Então ele se vê obrigado a fugir. E é isso que a gente vai tratar um pouquinho aqui. E dentro desse processo, a gente engloba isso aí, ele sendo pelos hebreus. O que levou Moisés a matar o egípcio? O instinto, raiva, ódio, ira. Moisés agora foi a forma que ele, talvez, com sangue quente, tenha usado para salvar alguém que pertencia ao povo que ele pertenceu. Talvez ele tenha se colocado no lugar daquele hebreu. Haja visto o fato de que ele passou 40 anos tranquilo, na boa, eu vou usar um termo que talvez você não goste, perdão, mas como playboy do Egito, sendo ele um hebreu, mas criado como um playboyzinho no Egito. Agora ele descobre quem ele realmente é, isso lhe aperta o coração, porque durante os 40 anos que ele passou na boa, tranquilo, seus irmãos passaram sofrendo muito. Quando eu digo irmãos, não só Miriam e Arão, mas os hebreus, né, seus patrícios, seus amigos, pessoas que poderiam estar ao lado dele, crescerem junto a ele, passaram sofrendo. Então isso faz com que ele, sentindo a dor desse homem, se levante contra o egípcio. E aqui nós temos alguns pontos, irmãos. Subtópicos aqui, 3 subtópicos para findar a lição, que vão dar para nós um pouco dessa liderança. E aqui, professor, é o tempo que você precisava, e eu também, para entrar um pouco mais na liderança de Moisés. Vamos lá então. O que nós temos aqui? O subtópico 2.1. O grande líder não rejeita as suas origens. Vamos lá. O grande líder não rejeita as suas origens. Eu não teria tempo de ler tudo, mas vamos ficar aqui, ó. Pegar essa parte aqui, ó. Aqui o que a gente vai trabalhar, gente, nesse ponto aqui, lendo a revista você vai de cara se deparar com isso, é o fato de que Moisés, ao saber quem era, preferiu abrir mão de toda aquela pompa, toda aquela regalia egípcia, para, a partir de então, viver ou procurar viver uma vida fora daquilo ali. Moisés descobre quem ele é e ele já não quer mais viver aquela vida, já não quer mais pertencer àquele ambiente. Isso é interessante, ok?
E eu vou pegar o segundo parágrafo. O texto bíblico dá-nos ciência de que Moisés renunciou às benesses advindas da condição de membro da família real. Diz o escritor de Hebreus que, pela fé, então guarde isso, pela fé, Moisés, sendo já grande, sem ter a idade que está contando aqui, não, Moisés já tendo conhecimento, sabendo quem era, já não lhe restando mais dúvida quanto quem era, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Sim, o grande líder prefere manter-se fiel à sua própria casa a rejeitar as suas origens. E aqui o que a gente vai trabalhar de maneira ampla em Moisés, o fato de que ele descobre realmente quem é e ele já não quer mais levar essa vida que ele achou, que ele pensou, que ele acreditou ser a vida dele. Ele já sabe quem é, ele conhece suas origens, então o que ele vai fazer agora é tentar levar uma vida fora daquilo que ele passou a vida inteira, os 40 anos achando que era. Ou seja, aquele que encontra, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É o que eu diria para a vida de Moisés. Eu acho que um bom texto para citar isso. Moisés passou a conhecer a verdade. Ele foi liberto, ele passou a entender mais as coisas. Ele já não conseguia mais deitar a sua cabeça sobre o travesseiro, sabendo que enquanto ele estava bem, tendo de beber, tendo de comer, mandando e desmandando no Egito, seus amigos, parentes, irmãos, pessoas, eu digo amigos, não que ele tivesse feito amizade com os hebreus, você me entendeu. Mas se ele soubesse, se ele nunca tivesse ido para o palácio de Faraó, certamente ele teria crescido junto àqueles homens, o que fazia deles amigos. Mas sabendo que aquelas pessoas sofriam, então Moisés agora quer estar com eles, quer fazer algo por eles. E ele poderia muito bem ficar quieto, calado, e continuar levando a vida que ele levava anteriormente. Morando no palácio, sendo chamado, preferindo, pedindo para ser chamado de filho da filha de Faraó. Moisés, tirado das águas, o Moisés. Mas ainda assim, o que ele faz é, nós vemos aqui claramente, levar uma nova vida. E é claro que isso nos faz pensar um pouco, né? Moisés, tirado das águas, o nome dele era Moshe, Moisés, no Egito, é um nome egípcio. Então, por que ele é chamado tirado das águas? Então, vamos lá, não vamos viajar demais aqui não, mas é um detalhe a se falar. Acho que um outro vídeo é interessante sobre isso. E aí, gente, o que nós temos? O ponto é esse. Para aplicações agora, aplicações práticas. O grande líder não rejeita suas origens. É aquela pessoa que mesmo sendo hoje um líder numa, talvez, das maiores áreas que se tem no mundo hoje, ele sabe de onde veio. Ele sabe o que as pessoas que vieram antes dele precisaram fazer. Moisés passou a entender o que sua mãe precisou fazer. O quão difícil foi para ela abrir mão dele naquele momento para que ele pudesse ficar vivo. Ela perdeu para ganhar na frente, isso é interessante. Ela poderia ter dito, não, meu filho vai morrer comigo, eu morrerei com ele comigo, mas visando algo maior, pela fé também, buscando, Joquebede queria algo maior e ainda melhor para aquele menino. E Moisés agora passa a entender, passa a saber esses detalhes, ou seja, o grande líder, quando ele olha para trás, é só para que ele não se esqueça de onde veio. Isso é interessante. Porque liderar é olhar para frente, mas de vez em quando dá aquela olhadinha básica no retrovisor, não para ver se está vendo alguém para nos passar, não para ver se está vindo alguém para nos tomar a liderança, né, para comer, mas principalmente para reconhecer de onde veio. Isso que é interessante, saber nossas origens. Isso vai trabalhar e tratar o caráter e a humildade do líder. Tá? Muito importante isso. Vamos continuar? Então nós temos aqui 2.2, o grande líder é forjado pelo Senhor. Vamos lá. Moisés viveu duas experiências contrastantes. Uma no palácio, como príncipe, e outra no deserto, como beduíno, pastoreando ovelhas, subindo montanhas e caminhando entre as pedras debaixo de um sol causticante. Outra coisa que é interessante, gente, e eu vou ser muito franco com vocês, apagou aqui agora, me fugiu o versículo, então, e o capítulo também, mas há uma menção, tá? Não me envergonho de dizer que me esqueci isso aqui, é natural, um ser humano, sou também, como você o é, mas há um capítulo específico em um versículo lá em Gênesis, mesmo no livro de Gênesis, que nos mostra que os pastores de ovelhas não eram muito bem quistos no Egito. Então, me fugiu agora, mas uma procurada aí você vai encontrar, talvez eu encontre e coloque até nos cards aqui no vídeo, tá? Mas me veio à mente agora, Deus me trouxe isso aqui à mente. Então, ser pastor de ovelha não era comum ao egípcio. Mas olha aí, Moisés agora, que coisa interessante. Olha como Deus vai forjar Moisés. Então, Moisés cresceu no palácio egípcio, sabendo a aversão que os egípcios tinham pelo pastoreio de ovelhas, pelo menos é o que diz lá em Gênesis.
Tá? Assim, logo naquele texto onde diz que José está prestes a trazer seu pai e seus irmãos. Então, aqueles pastores lá, ou melhor dizendo, aqueles pastores que são os pastores dos irmãos, né? Os irmãos de Jacó são pastores de ovelha, a família dele cuida de ovelha. E aí, os egípcios procuram José para dizer, olha, fala com o faraó, não traz seus irmãos para cá não, seu pai para cá não, que tal. Aí vai dizer o porquê, que os pastores de ovelha não eram muito bem vistos ou quistos pelos egípcios. Mas onde eu quero chegar com isso? Você me entendeu? Moisés agora, para começar o treinamento dele com Deus, primeiro, Deus o encontra e o chama na sarça. Vamos falar já sobre isso. Depois, Deus prepara ele para ir para o Egito. Mas antes do encontro com Deus na sarça, Moisés está fazendo o quê? Pastoreando ovelha. Peraí. Moisés passou 40 anos no Egito, e o Egito não gostava de pastor de ovelha, muito menos de pastorear ovelha. Moisés agora está pastoreando ovelha. Deus, no caminho de nossa liderança, nos mostrará que ser líder não é fazer o que eu quero. Ser líder é fazer o que Deus quer. Ser um líder na obra não é fazer o que eu quero, como eu quero, quando eu quero, a hora que eu quero, do jeito que eu quero. É fazer o que Deus manda. Então, se dependesse de Moisés ou de outro egípcio, que eu chamo de Moisés de egípcio aqui, você sabe, não que ele fosse egípcio de nascimento, mas ele passou 40 anos lá. Então, o estilo de vida de Moisés, o pensamento de Moisés, as crenças de Moisés, inicialmente estavam baseadas no Egito. Então, uma das coisas que Moisés não fez enquanto esteve no Egito foi criar ovelhas, pastorear ovelhas. Agora ele é pastor de ovelhas, ou seja, Deus às vezes nos fará ir a lugares, situações que nós, a princípio, temos aversão, só para nos preparar para fazer a obra dele. Guarda disso. O grande líder não faz o que quer, ele é forjado por Deus. Deus quem forja ele, Deus quem dá a direção para ele. Deus é quem direciona ele. Então, um exemplo que você pode citar é esse. Moisés, um egípcio, entre aspas, você vai explicar isso para os alunos, chamar Moisés de egípcio é referir-se aos 40 anos que ele passou lá. Agora, não criava ovelhas, não era chegado a ovelhas e virou pastor de ovelhas. Né? Ele conhece sua esposa, conhece o sogro Jetro, que também é chamado de Reuel, e ali passa a pastorear ovelhas. Olha que diferença, olha que vida diferente que Moisés leva, porque fazer a vontade de Deus implica, muitas vezes, em negar a minha vontade. Aquele que vem após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Moisés teve que negar a si mesmo para tomar conta de ovelhas. Esse é o ponto claro, interessante. Vamos lá. E aí nós temos alguns pontos a tratar aqui. O chamado. Se eu esquecer de alguma coisa, perdão. É muita coisa para falar. Eu não escrevo, não anoto. Tudo que eu estou falando aqui vai saindo. Deus vai abençoando. 2.2.1. O chamado. Vamos nessa. No deserto, Moisés encontrou-se com Deus. No solo pedregoso do alto do Monte Horebe, ele foi atraído pelo fogo que não destruía um pequeno arbusto solitário, ou seja, uma sarça. Então, Moisés agora apacentando o rebanho de seu sogro Jetro, Êxodo 3, uma dessas ovelhas ou mais se extravia, e ela vai para a direção ao monte, Moisés vai atrás da ovelha perdida, Moisés se torna o pastor da ovelha perdida, e aí ele tem um encontro com Deus através de uma sarça. Ele vê uma sarça, um arbusto, uma sarça, queimando, mas ela não se consumiu. O que chamou a atenção não foi sarça queimando, gente. O que você mais vê em mato, você mais vê em deserto, lugar quente, árido, é mato queimando mesmo, mas o fogo ardia e o mato, a sarça não se consumia. Isso que chamou a atenção. E ele, quando está chegando, Deus agora vai e fala com ele, né, para que ele tirasse a sandália dos pés, porque a terra em que ele está é santa. Aqui eu quero abrir um parênteses, gente. Então tá aqui, Deus chamou Moisés através de uma sarça. Sarça, lá no deserto, ou seja, o crente, é um pequeno arbusto, crente, humilde, pequeno, pegando fogo, mas não se consome. O fogo do Espírito Santo não é para consumir o crente, mas é para dar força e vigor a ele. Isso é interessante. O crente é um símbolo da sarça, a sarça é um símbolo do crente. E aí, nesse momento, nesse processo, Moisés agora é chamado por Deus, quando Moisés se aproxima, Deus fala, opa, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que tu estás é terra santa. Aqui, professor de EBD, aluno que está conosco, aqui, gente, crente aí, né, você que está pensando na sua vida, tem um detalhe interessante, porque muito se fala a respeito de Deus ter dito isso, tira a sandália dos pés, porque terra tu estás é santo. Então possa ser que aqui nessa parte da aula, algum aluno na hora, o dedo já esteja aqui, ó, professor, levantado. Eu quero fazer uma pergunta, pois não? Com esse negócio aí, por que Deus mandou Moisés tirar o sandália do pé? Tá certo que o texto diz que é terra santa, mas por que ficar descalço em terra santa? Então, gente, é um ponto que existem diversas N explicações. E a gente nem sempre procura ou consegue entender quem é que está mais, eu diria, correto quanto a isso.
Uma interpretação que acho que uma das mais comuns entre as pessoas, que eu tenho ouvido há muito tempo, mesmo antes de eu começar a estudar a Bíblia, é que as sandálias dos pés de Moisés eram sandálias egípcias, e Deus não queria que Moisés estivesse com aquelas sandálias egípcias, haja visto o fato de que aquelas sandálias tinham símbolos egípcios. Então, pisar naquele solo onde Deus estava, haja visto o fato de que Deus está no lugar, simboliza que todo aquele lugar está sendo santificado, abençoado pelo Deus que ali está. Então, Moisés pisando num território santo com sandálias egípcias era tentar levar o mundo para dentro do santo, para dentro da igreja, para dentro, ou seja, para se aproximar de Deus com sandálias ruins. Então, o problema estaria na sandália. Esse é o ponto. Mas se Moisés, eu queria fazer um pensamento com vocês, e você não é obrigado a concordar comigo não, tá? Se eu estiver errado aqui, eu estou aqui para aprender. Alguém tenha mais experiência que eu, alguém que conheça mais o texto, tem um conhecimento teológico maior, eu estou aqui para aprender. Não tem problema com isso, nenhum tipo de problema, nenhum. O ponto é que muitos falam isso comigo até hoje, mas não foi a sandália. O meu pensamento, eu vou falar o que eu penso, logo eu estou propenso a errar. Mas meu pensamento é, se Moisés chegou diante de Deus na sarça com a sandália egípcia, a pergunta é, ele saiu do Egito com aquela sandália? Isso é interessante. Então, quanto tempo ele... Só que Moisés, quando encontra com Deus na sarça, já se passaram 40 anos. Ou seja, ele passou 40 anos no Egito, foge do Egito, e 40 anos após a sua fuga, repito, 40 anos após a sua fuga, que ele encontra com Deus. Então essa sandália que Moisés fugiu do Egito com ela, e tem um símbolo dos egípcios, essa sandália também durou 40 anos. Do jeito que Deus fez as sapatas e sandálias durar 40 anos no deserto para o povo, o inimigo também fez a sandália de Moisés durar 40 anos, egípcia. Então o poder de Deus para fazer a sandália durar 40 anos no pé do povo, é o poder do inimigo para fazer a sandália durar 40 anos no pé de Moisés. Então, é a mesma sandália egípcia? Eu não acredito que seja sandália. Então, dizem isso e eu, sinceramente, não creio. Há quem diga também, pelo fato de que na Bíblia, a gente vê isso em referências bíblicas e extra-bíblicas, que era comum aos servos, aos escravos, servos, andarem descalços. Quando uma pessoa se tornava servo, escravo, era muito comum andar descalço. Então, dizem muitas pessoas que quando Moisés tira a sandália dos pés, ele está com o pé no chão, em contato com Deus, descalço, logo descalço um servo. A partir dali ele deixa de servir a si mesmo e passa a ser um servo, um escravo de Deus, um chamado por Deus. Então descalço diante de Deus, descalço diante da sarça, é Moisés agora um servo, tá? É a segunda questão que dizem. E a terceira, dizem que o contato, o toque. Quando Moisés tira a sandália dos pés, os seus pés estão calçando, estão pisando, estão tendo contato com o solo santo, com a terra santa. Isso fala de caminho, isso fala da mesma coisa que Jesus fez com os discípulos lá em João 13, Jesus lava os pés dos discípulos, era como se Deus estivesse limpando os pés de Moisés quando Moisés pisa naquela terra santa, descalço, santificando os caminhos de Moisés, santificando as pisaduras de Moisés, santificando os passos de Moisés. Gente, tem tanta coisa para falar sobre esse texto que eu acredito que é melhor parar por aqui para não estender demais o vídeo. Então, caso queira saber mais, caso queira entender mais um pouco isso, caso tenha alguma opinião também quanto a isso, algo a acrescentar até para mim aqui, que eu preciso também aprender, tá? Não sou mestre, doutor, estou aqui junto com você aprendendo, então sinta-se à vontade, tá? Mas esses são os pontos que talvez podem ser levantados na sua aula. E professor, tenha no mínimo essas 3 explicações aí, que essas 3 explicações podem lhe ajudar a entender um pouco mais o texto. E peço que você pesquise um pouco mais sobre isso, tá? Vamos lá. E aí nós vamos para o 2.2.2, o retorno, vamos entender isso? Após muito relutar, Moisés partiu em missão para o Egito, em obediência a Jeová. Muitos foram os embates com Faraó, tá? Eu vou parar por aqui. O ponto é que Moisés estava inicialmente morando com Jetro, seu sogro, ok? Morando ali com sua família, constitui família, se casa. Isso é interessante, Moisés se casa, constitui família, passa a ser um pastor de ovelhas beduíno, cuidando de ovelhas do seu sogro, nem dele eram as ovelhas do seu sogro, Jetro ou Reuel. E, dado momento, Moisés agora tem esse encontro com Deus e Deus lhe chama. E no chamar, Deus o manda que ele retorne, que ele volte ao Egito, para que dali pudesse tirar aquele povo de lá, porque Deus disse, vi a aflição do meu povo e desci. O texto diz, desci para livrar o meu povo, desci. Olha que coisa interessante. Então, Deus está chamando Moisés. É claro que Moisés, sendo chamado por Deus, Moisés, a princípio, não queria ir tão facilmente, tão simplesmente. Moisés começa a relutar. Ah, Senhor, via outro, manda outro. E aí sai aquela outra história que talvez, professor, esteja sempre atento na sua aula. Ainda que, se ninguém te perguntar algo polêmico, não toca no assunto, é o que eu faço. Eu me preparo, na hora de dar aula, eu me preparo porque eu vou falar.
busco questões polêmicas sobre o texto, mas fico guardando para mim. Se ninguém tocar no assunto, eu sigo com a minha aula, mas se tocar, eu já estou pronto, pelo menos, para falar alguma coisa. E qual é o assunto que pode surgir agora de novo? Primeiro é porque Moisés ficou descalço. O segundo é, quando Deus falou com Moisés, e Moisés disse, envia outro, eu não vou, manda outro, e tal, e tal. Aí ele fala, eis que não sei falar porque sou pesado de língua. Outra coisa, gente. É muito comum de pessoas dizerem que Moisés era gago. A explicação para o fato de Moisés ser pesado de língua, para a maioria das pessoas, é a gagueira. Moisés era gago. Só que a gente não encontra referência nenhuma para dizer que Moisés era gago. Eu acho que é mais um dito popular, é mais uma lenda urbana. Eu não posso aqui defender a gagueira de Moisés, já visto o fato de que, pesado de língua quer dizer que tem a língua pesada, logo é gago, gago é língua pesada. Mas o mesmo Estevão que falou aqui das questões em que Moisés foi instruído na ciência, diz também que Moisés era poderoso em palavras, sisudo, poderoso em palavras. Dá a entender a eloquência de Moisés. Então, gente, nós vamos entender que o fato de Moisés dizer que é pesado de língua é um homem que não está querendo ir. E você sabe, como eu também sei, que sempre que uma pessoa é chamada a fazer algo e não quer, 1000 desculpas saem para não ir. É mais uma das muitas desculpas que Moisés está dando para não ir. Pesado de língua, por quê? Porque eu não posso. Deus, levanta outro porque eu não sou pesado de língua. Se Moisés fosse gago, vamos lá, Moisés é gago. E Deus, nada contra gagueira, quem é gago, por favor. Que hoje em dia na internet a gente tem que vigiar muito o que fala. Amém, meu irmão? Você me entendeu aí, minha irmã? Não é a gagueira que eu estou tratando aqui, você me entendeu? Eu estou falando de Moisés. Então, Deus, com a missão que Deus tinha para Moisés, Deus ia chamar Moisés sendo ele gago. E ainda que fosse, Deus não poderia curar a gagueira de Moisés para ele falar? Você já viu uma pessoa gaga cantando? Ele conversa, é gago. Quando canta, sai igual a 1000. Canta que você... Não, você fala, fulano, você não é gago, não. Você está cantando perfeito aí, só quando fala. Então, gente, eu não consigo entender no texto. A verdade é que eu, Fernando Aquino, com toda a minha parca experiência, meu pouco conhecimento, ainda assim não consigo ver gagueira em Moisés. E Estevão piorou as coisas contra a gagueira quando diz que Moisés sisudo, poderoso em palavras. O que eu vejo é um homem que não quer ir e está dando desculpas. Tanto é que o texto corrobora em dizer que Deus se irou, Deus ficou estressado com Moisés. Deus foi bravo com Moisés porque ele está dando 1000 desculpas para não ir. Continue lendo o texto, capítulo 3, capítulo 4, até o capítulo 5, onde Moisés chega lá e dá ordem para Faraó, deixar o meu povo. Se você ler capítulos 3 e 4 de Êxodo, você vê que Moisés está ali relutando, não vou, até o ponto que Deus falou, quase que Deus diz, chega. Então, esse negócio de pesado de língua, não sei falar, Deus quem fez a boca, aquele diálogo ali é entre um Deus que está chamando um homem e um homem que não quer ir, por isso está dando desculpas para Deus, mas glória a Deus que ele teve que ir, de um jeito ou de outro. Então eu não posso chamar Moisés de gago. Pode ser que alguém fale aí que Moisés é gago, tá? Fique à vontade você aí para resolver isso com seus alunos, tá? Mas em minhas aulas eu não costumo usar a gagueira de Moisés, não. Eu acredito que não. Então, só falei isso porque talvez alguém toque nesse assunto. Se não tocar no assunto, professor, segue com sua aula. Mas se tocar, você sabe que você tem duas opções. Ou responde, ok? Porque a tendência é que a turma quer saber. Um aluno pergunta, mas geralmente um aluno levanta a mão para perguntar o que todo mundo quer saber e às vezes não perguntou. Deixa-me continuar que eu estou caminhando para o final. Diz que é resumir, a aula está ficando grande. 2.3. O grande líder é comparável ao líder dos líderes, Jesus. Aqui, nesse terceiro subtópico, que é inclusive o último da lição, e se eu deixei alguma coisa lá para trás, peço perdão, mas entre em contato, a gente pode falar sobre isso com todo prazer, todo carinho do mundo aqui. Estou aqui para tentar ajudar nas minhas limitações. É o fato de que aqui a gente pode parar um pouco mais para falar a respeito do seguinte, dessa comparação feita entre o autor aos Hebreus e a pessoa de Moisés. É lógico que nesse inteirinho, na hora de você pular do subtópico 2.2 ou do 2.2.2 para o 2.3, existem assuntos que eu não tratei aqui, que caso você julgue necessário e tenha tempo hábil, faça. Fala um pouco mais sobre a liderança de Moisés no sentido de ele tirar o povo do Egito, usado por Deus, o fato dele guiar o povo através do capítulo de número 13, né? Sai ali, levitas são preparados, separados, capítulo 12 prepara o povo para sair, marcham no capítulo 13, capítulo 14 o povo está falando, está Migdol, Pirhairote, Baal-Zephon, Mar Vermelho, o povo questionando, Moisés manda o povo se calar, ou seja, calai-vos, né? Esses egípcios que hoje não verei mais. Eu estou só resumindo, estou correndo aqui com o tema, mas você pode falar sobre isso caso queira.
E o Senhor pelejará por vós e vós calareis, que é um dos temas muito usados para igrejas que fazem campanha. O Senhor pelejará por vós e vós calareis. Então Moisés exercendo já sobre aquele povo essa liderança, atravessam o Mar Vermelho, começam outro processo da liderança de Moisés, águas de Mara, o povo, Moisés precisa lidar com o povo que está questionando, falando, vem o maná de Deus para alimentar o povo, e todo esse processo aí ocorrendo na vida e história de Moisés. Capítulo 18, Moisés agora está se enfadando, apertando o povo, dia debaixo de sol, para julgar causas, e o sogro de Moisés dá orientações para ele como líder. Outra parte você pode tratar, a lição não tratou, por isso eu não tratei, mas você pode tratar. Moisés era um líder que ouvia as pessoas, Moisés era um líder que sabia receber sugestões, tá? Moisés não agia só segundo o que ele queria. O sogro deu uma ideia, e ele acatou a ideia, e foi bênção para ele. Moisés era um líder que sabia ouvir também, não só falar. A lição não traz isso. Talvez se você não quiser, não traga. Eu estou só citando pontos que você pode trabalhar além dos pontos já tratados pela lição. Então tem muita coisa aqui e eu já vou caminhando para o final aqui. Vamos lá. Glória a Deus. Quase 50 minutos aí, caminhando para o final. E aí nesse subtópico 2.3, você pode trabalhar essa visão. Lendo a revista ou lendo a carta aos Hebreus, você vai dizer o seguinte. Único e tão somente, eu nem vou entrar em detalhes aqui para ganhar tempo. Mas você vai dizer que o autor aos Hebreus está fazendo o seguinte. Pegando essa fidelidade de Moisés, esse amor de Moisés à sua nação, quando descobriu que ele pertence à nação, embora passasse 40 anos sem ter noção disso, mas quando ele passou uma vida sem saber, mas quando descobriu, já abraçou logo. É aquela pessoa que talvez nunca sonhou em ser líder, passou a vida correndo de uma liderança, mas assim que se tornou, abraçou. E ele foi fiel a essa liderança, fiel ao povo, fiel ao propósito de Deus, a ponto de o autor aos Hebreus comparar ele, essa fidelidade de Moisés, com a fidelidade de Cristo, em descer do céu, se fazer carne e morrer por nós. Isso é interessante, tá? Esse é o ponto aí, essa é a chave. E eu vou ler mais um pedacinho para fechar. 2.3, último parágrafo. A fidelidade tem um custo. Assim como Jesus não hesitou em entregar a sua vida para que resgatasse o resgate de muitos, Moisés decidiu pagar o preço para o resgate de seus irmãos. O filho de Joquebede não teve dúvidas quando precisou escolher entre os hebreus e os egípcios. Ele sabia bem quem era cada povo. Então tá aí, né? Eu acredito que a gente consiga com isso findar a lição, tá? Foque esses pontos. Use aí seu tempo, concluindo aqui, né? Conclusão, Moisés foi o maior líder do Antigo Testamento. Esse homem foi chamado por Deus e usado por ele para libertar o seu povo da escravidão egípcia, que já se estendia por 400 anos. Então nós temos aqui um pouco, gente, da liderança de Moisés, pontos que você pode destacar, tópicos que você pode trabalhar. Moisés enviou espias, ou seja, olha a sabedoria, a inteligência de Moisés. Mas um ponto que eu acho que eu vou falar aqui agora, e quem geralmente tem o costume de desligar, parar o vídeo quando eu falo conclusão, vai ficar sem ouvir isso aqui. Mas um ponto interessante, que eu acredito que eu não tenha dito na lição, mas me veio à mente agora, eu me lembrei agora, por isso eu não falei, peço perdão. Mas o quê? Moisés foi instruído nas ciências egípcias, botânica, física. Dentro disso, eu já falei isso aqui, astrologia. Moisés se guiava pelo sol de dia e se guiava pelas estrelas e a lua à noite. Mas quando Deus está levando Moisés com o povo, Deus botava a coluna de fogo à noite e a nuvem de dia. Ou seja, esquece o sol, Ra, Deus Ra, a visão que se tinha lá, esquece o passado, esquece as estrelas que você se guiava à noite. Anda na minha presença, só me segue. Então Moisés não guiava o povo porque olhava para o sol, estrelas, lua, constelações, como faziam os egípcios. Moisés guiava o povo porque olhava para Deus. Então, o grande líder guia seus liderados olhando sempre para Deus, tá? Que Deus abençoe vocês, tenham uma ótima aula, contem comigo, seu irmão em Cristo, Fernando Aquino, aqui lutando, né? Às vezes eu demoro a gravar vídeo, gente, é saúde, estou lutando contra o problema de saúde, minha esposa também não está bem de saúde, minha mãe idosa, estou levando, minha esposa leva também para minha mãe fazer tratamentos, acompanhamento, a gente está lutando aqui, perdi meu pai, quem me acompanha sabe, muitos vídeos que eu não gravei aqui, gente, eu até não falei, mas eu estava cuidando do meu pai até o último suspiro, até o dia que Deus aprove levá-lo, e eu fiquei aqui, por isso eu deixei de gravar. Uns me questionaram, por que não gravou, por que não saiu, o que você tal, o que houve, ou começa e não termina, mas é lógico, assim como Moisés descobriu quem era e cuidou do seu povo, eu preciso cuidar da minha família. De nada me valerá vir aqui, gravar um vídeo, né, tal, botar efeito, fazer um monte de coisa, sendo que a minha casa está perecendo, não. Se eu precisar ter que parar esse trabalho aqui, infelizmente, mas se precisar parar isso aqui para cuidar da minha casa, eu não vou hesitar. Cuidarei da minha família. Deus abençoe a todos vocês. Desejando contactá-los, está aqui, ó, 27 999 30 8767, porque fala do Estado do Espírito Santo.
precisar aí, pregações, capédios, palestras, seminário teológico, conferência bíblica, o que vocês precisarem, gente, é só chamar. Estamos aí, tá? Aptos a viajar o Brasil e o mundo aí. Glória a Deus, quem dera. Conhecer mais muitos lugares que a gente não conhece, tá? Mas precisando é só chamar. Não importa onde você esteja, precisando, chame aqui que a gente vai poder, diante de Deus, fazer o máximo possível para ajudar vocês. A paz do Senhor Jesus, até a próxima aula. A paz do Senhor Jesus. Amém, querido. Deus abençoe. Prazer estar com vocês aqui.